Olá, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja. Nós estamos na semana 10 do nosso circuito bíblico e nesta semana nós estamos lendo o Antigo Testamento, estamos lendo Números e alguns capítulos de Salmos. E o texto que nós separamos para hoje foi Salmo 34. É um salmo que fala sobre gratidão, né? Não por acaso, essas coincidências de Deus, né? Nós estamos na semana do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, que é um tempo onde as pessoas param para agradecer, param para pensar em motivos de gratidão. Então nós falaremos hoje sobre a gratidão ser um atributo de uma pessoa sábia. O sábio agradece. Vamos ler Salmos 34, depois a gente ora. Salmos, né? Capítulo 34, diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo capítulo 34. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por mais uma semana de estudo. Pedimos a Tua graça, a Tua direção. Pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra, nos ensine, nos dirija. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito possa conduzir esse estudo, possa traduzi-lo aos corações e às mentes dos meus irmãos, e que todos nós possamos crescer, Pai, crescer em sabedoria e em gratidão. Te peço isso em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo davídico, né? O Davi escreveu esse salmo quando ele estava passando por um momento de dificuldade, e ele vai falar sobre o que ele aprendeu nesse momento. Aí vai falar que ele agradece a Deus por Deus ter livrado e vai nos ensinar algo. Então nós vamos aprender com a experiência de Davi, com a experiência do que Davi passou, né? Nós vamos aprender com ele a como sermos sábios. E depois, eu já vou dar um gostinho do final,
nós perceberemos, né, nós chegaremos à conclusão de que agradecer é um atributo, né, a gratidão é um atributo de uma pessoa sábia. Vamos lá, eu separei aqui por blocos, porque não dá para a gente explicar ou ler todos os versículos novamente, então nós vamos por blocos. Verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Bloco 1, bloco de louvor. Davi começa, o salmo começa com uma palavra de louvor e gratidão a Deus. Não começa com um lamento, não começa com um pedido, não começa com nada que não seja o louvor a Deus. Já é uma boa dica para nós. Nós entendemos que é interessante não é uma boa palavra, mas é o correto, é o sábio a se fazer, é você chegar à presença de Deus e começar pelo louvor. Começar pelo louvor. Começar louvando-o. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não por acaso a oração do Pai Nosso começa dessa maneira. Davi, o Salmo diz, bendirei o Senhor, Senhor com letras maiúsculas, é o nome de Deus, Yahweh, bendirei Yahweh o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Uma coisa são os lábios, louvar, é o seu corpo, outra coisa é a sua alma, é você mostrar com a ação que você está louvando a Deus, e depois é você falar para a sua alma, minha alma, bendiz ao Senhor. Porque estás abatida, ó minha alma se alegra. É como se você, de uma certa maneira, parece conversa de doido, mas é como se você falasse para você mesmo. Então ele diz que os lábios sempre louvarão a Deus, depois ele fala, minha alma se gloriará no futuro, no Senhor. Aí ele vai falar, ouçam os oprimidos e se alegrem em Deus. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Olha que interessante, ele chama as pessoas para o louvor público. Uma coisa é você louvar a Deus sozinho, outra coisa é você louvar a Deus em público. Louvem ao Senhor comigo, juntos exaltemos o teu nome. Aí, uma pessoa que não conhece a Deus poderia perguntar, por que vocês estão louvando este Deus? Aí continua, segundo bloco, verso 4 para frente. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Então eu busquei esse Deus e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha que forte essa frase. O rosto daquele que olha para o Senhor jamais mostrará decepção. Uau! Volta no 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Então, por que daqueles 3 primeiros versículos de louvor, de glória a Deus, Pedro? Porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Porque ele me livrou dos meus temores. Então, por esse motivo, ou por esses motivos, eu tenho palavras de louvores a ele na minha boca. Eu tenho palavras de exaltação a ele na minha boca. Porque eu o busquei, eu fui livre por ele, fui liberto por ele dos meus temores. Eu vivi um relacionamento com ele. Ele não é mais um estranho para mim. Eu me relacionei com ele. E aí, Davi, como uma pessoa que se relacionou com Deus, ele tem a condição espiritual e a condição, a força pessoal, a segurança de poder falar essa frase aqui que eu acho muito forte, que é
aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. Até aí tudo bem. Os que adoram a Deus, os que olham para Deus, os que foram alcançados por Jesus estão alegres, beleza? Seus rostos jamais mostrarão decepção. Irmãos, o cristão, irmãos, o cristão verdadeiro, aquele que foi encontrado por Jesus, ele vive uma vida de contentamento. Ele vive uma vida de glória. Ele vive uma vida que tem problemas, que tem dificuldades, que tem temores. Mas esses problemas, essas dificuldades e esses temores, por conta do relacionamento desse cristão com o Senhor dele, são coisas secundárias. Logo, em meio aos problemas, em meio às dificuldades e em meio aos temores, o cristão está o quê? Alegre, satisfeito. O rosto dele mostra um pertencimento, uma gratidão em fazer parte do povo desse Deus. Ou seja, não mostra o contrário. O rosto do cristão não mostra decepção. Então, se o rosto não mostra decepção, quanto mais as palavras. Então, na boca do cristão não pode ter o quê? Murmuração. E isso não é pensamento positivo, não é você estar em meio ao problema e você falar palavras de vitória, porque a palavra vai mudar o ambiente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você, em meio ao problema, entender que a glória vindoura, que você está aqui por algo maior, que você serve a um Deus que passou pela fornalha com os amigos de Daniel, que você serve um Deus que fecha a boca dos leões. Ele não ele não impede você de ser jogado aos leões, ele fecha a boca dos leões depois que você foi jogado. Então você entende que Deus está no controle de tudo e que você serve a esse Deus e que você se relaciona com esse Deus como um pai. Logo você passa pelo problema, mas você passa pelo problema sem murmurar. Porque na verdade, o problema não é um problema. O problema é a vida. No mundo tereis aflições. Vamos andar, não vou ficar muito parado aqui não. Segundo bloco, o primeiro foi louvor. O segundo, que eu li o verso 4 e o 5, mas aí a gente poderia ir até o 7, porque no 7 ele fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, esse bloco aqui sobre... Eu que estou fazendo essa divisão, né, chamando de bloco de relacionamento. Esse bloco diz, aliás, que você se relaciona com o Senhor a ponto de você saber que tem um anjo dele ao seu redor. E isso não é força de expressão, isso é a Bíblia. A Bíblia está falando o que está acontecendo. Então, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, você teme a Deus, o anjo dele está ao seu redor. Mesmo que você esteja em meio ao problema, lá também estará o anjo do Senhor contigo. E você entende que mesmo em meio ao fogo, o fogo não te queimará. Logo, você não vai virar para o seu amigo e reclamar do fogo. Você vai virar para o seu amigo e dar glória a Deus, porque em meio ao fogo tem um anjo do Senhor com você. Por isso, o verso 5 diz que os que olham para ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Verso 8. Você não acredita em mim? Verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Prova. Tira a prova. Então ele começa louvando. Aí ele fala, eu estou louvando por causa disso, porque ele está comigo em meio aos problemas. Aí ele fala para a pessoa que está ouvindo ele, você não acredita em mim? Prova. Já que você não acredita em mim, prova. Provem e vejam como Yahvé é bom. Você tem que provar. Se você tentar fugir
o tempo todo eu tô nesse mesmo lugar de problema e aflição e tribulação, porque tinha a ver com o versículo anterior que falava de temores, o bloco anterior. Não tem como você provar nesse contexto que nós estamos lendo aqui, se você quiser sempre fugir do problema. Se você estiver sempre fugindo do problema com as suas próprias forças, você está acumulando problemas para o seu futuro, porque você não está se relacionando com Deus em meio aos problemas, você não está crescendo em relacionamento, e ao tentar resolver um problema com a sua força, você abre outras portas e os problemas se acumulam. Talvez aquele momentâneo e visível foi solucionado, mas por causa da solução daquele problema, você criou outros para o futuro. Então, para que você se relacione com Deus, nesse caso aqui, você vai precisar provar. Você vai precisar descansar nele um pouquinho. Você vai precisar dormir enquanto chove lá fora. E o barco está à deriva. E todo mundo te chamando de louco e você assim, eu sou louco mesmo porque eu estou acreditando nisso que me falaram, mas eu quero provar disso que o salmista experimentou. Provem e vejam como o Senhor é bom. Olha a continuação do verso. Como é feliz o homem que nele se refugia. Se ele está falando a figura de Deus como um refúgio, é porque ele está falando que essa pessoa está em meio a problemas. Óbvio. Verso 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provem e temam. Para que você tenha um relacionamento com Deus, você vai precisar provar. Só depois de ter um relacionamento com Ele, você vai ter motivo para louvar. Enquanto você não tem um relacionamento, você não o conhece. Enquanto você não o conhece, você não o louva. Você não o adora. Você pode falar palavras, cantar palavras, ler palavras, mas o que está saindo do seu coração não é uma adoração, porque você não conhece o ser adorado. Você precisa se relacionar para conhecer, e para se relacionar, você vai precisar provar. A ponto de temê-lo. Temê-lo. Porque ao se relacionar, ao entrar nesse refúgio, você vai ver que o poder dele é maior do que o poder da tempestade, que você achava que era um grande problema, e você estava tão assustado com o problema que você não tinha para onde correr. Você correu para os braços dele, e aí você foi protegido do problema. Aí, você dormiu lá, gostoso nos braços do Pai. No outro dia, quando você acorda com o céu limpo, você realiza: esse ser é muito mais poderoso do que eu podia imaginar. Logo, tremam diante dele todas as nações da terra. Mas o filho teme. São coisas diferentes. Verso 11. Depois que você provou, verso 11. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Tá bom. Aí, pensa que Davi está aqui cantando uma música, né? Um salmo é uma música, e essa música é uma música educativa. Ou, mesmo que ela não tenha sido feita para isso, o coração dele é um coração de louvor e adoração a Deus. Ele começa louvando, aí ele fala do relacionamento, aí ele fala como? Provem e temam. Aí, agora que ele falou como, ele vai ensinar você a aplicar isso à sua vida. Porque é muito fácil eu falar para você assim, irmão, você tem que provar de Deus. Você tem que temer a Deus. Aí você fala, mano, eu quero, beleza. Eu entendi, pastor. Eu vou provar, eu vou temer. E agora, o que eu faço? Como que é provar e como que é temer? Aí ele vai ensinar. Ele fala assim, ó, vem aqui perto de mim, todos, meus filhos, vem aqui. Eu vou falar com vocês. Vocês querem? Ele faz uma pergunta aqui. Verso 12.
Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero ver dias felizes. Então anota aí. Para o que você está fazendo agora e anota aí que o Davi vai falar. 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Começou fácil. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. Só não fale mal dos outros, não reclame e não invente histórias. Não minta. Fácil. Eu vou repetir. Não fale mal das pessoas, mesmo se você achou alguma coisa ruim, você não precisa falar mal para uma terceira pessoa de uma segunda pessoa. O nome disso é fofoca. Se você achou ruim de uma segunda pessoa, você vai para essa pessoa e você fala para ela. Então ele está falando, não fale mal. Refreie a sua língua do mal. Não fale mal sobre as coisas. Nossa, que droga o salário mínimo. Nossa, que droga esse frio. Não fale mal das coisas. Novamente, não é pensamento positivo. É você ver com os olhos curados. Eu era cego, agora eu vejo. Então, não tem essa prática. Não invente histórias. Não invente histórias. E não conte mentiras. Fácil. Deveria ser fácil. Extremamente fácil. Para você, eu e todo mundo. 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Então, agora que você está guardando, eu consegui não reclamar, eu consegui não inventar mentiras, eu consegui não falar mal das pessoas. O que você vai fazer agora? Agora você vai se afastar do mal. Você vai se afastar das pessoas que fazem isso, você vai se afastar das situações que pedem para que... A situação pede para que você minta, você não quer mais mentir, você se afasta dessa situação. Você vai se afastar das coisas que te levam a práticas malignas, a práticas pecaminosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Então, você quer ter dias felizes na terra? Refreie a sua língua, afaste-se do mal e faça o bem. Não por acaso, o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, cita esse salmo na carta dele. 1 Pedro, capítulo 3, se eu não estou enganado. Ele vai citar esses versículos aqui. Então, se quer provar do Senhor, começa simples. Guarda a sua língua, fuja da aparência do mal, pratique o bem. Você vai começar a se relacionar com Deus. Ele vai te visitar. Não pelo que você faz, mas o que você faz está movido por fé, porque você está obedecendo a palavra dele. Então ele está sondando o seu coração, ele vai ver o que você está fazendo, é por fé. Ele vai se relacionar com você. Aí você vai provar de Deus. E quando você provar de Deus, você vai ter como louvá-lo, como adorá-lo. E as pessoas vão ver o seu rosto brilhando. Porque os que estão nele estão felizes e o rosto é o rosto de quem não reclama das coisas. Por fim, último grupo. Vocês estão comigo, né? Primeiro grupo, louvor. Segundo grupo, relacionamento. Depois, provem e temam. E agora, o grupo que a gente leu agora, a parte prática. Último grupo, verso 17 para frente. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Olha que interessante, né? Agora que a gente praticou as coisas por fé, justos clamamos. Por quê? Você está obedecendo por fé. Aí, quando vem a prova, nós vimos lá nos versículos anteriores, você agora vai clamar ao invés de reclamar. Clamar por ajuda ao invés de reclamar. E aí, quando você clamar por ajuda, o Senhor vai ouvir. Porque esse clamor partiu de um coração que está obedecendo. Fé. Obedecer a palavra de Deus é fé. O Senhor os ouve e os livra de suas tribulações. Ele meio que repete aquele versículo lá de cima, que ele fala que o Senhor livra das tribulações.
Então é uma música, é uma poesia. Se a gente conseguisse ler isso no original, eu não consigo, se a gente conseguisse ler isso no original, a gente ia ver a beleza do poeta. Então ele faz um ciclo. Louvor, você não entende porque eu estou louvando? Eu vou te explicar. Fecha o ciclo, tá vendo? Se você fizer isso aqui, o resultado disso aqui é louvar também. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra da tribulação. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O Senhor Jesus depois, lá no futuro, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai falar sobre o reino de Deus, ser dos humildes, das pessoas, os pobres de espírito e tal. Irmãos, presta atenção. Guarda isso no seu coração, por favor. O Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, ele não suporta os arrogantes. Por favor, guarda isso no seu coração. O Senhor Deus não suporta os arrogantes, irmãos. Quando você acha que você sabe mais que uma pessoa, você está sendo arrogante. Quando você se coloca na posição de ensino, quando você se coloca, não quando a outra pessoa te coloca e te pergunta. Quando você sobe na plataforma e se coloca, você está sendo arrogante. E o Senhor Deus não gosta desse negócio. Porque é como se você falasse que naquela situação você é o Deus daquela pessoa, que agora eu cheguei, eu vou te ensinar. O Senhor Deus não suporta quem distrata pessoas. Por favor, presta atenção. Não distrate as pessoas na rua. Aquelas pessoas são criaturas de Deus. Estou falando para você levar a pessoa para casa. Estou falando que todas as vezes que você distratou uma pessoa, que você foi preconceituoso, racista, classista e qualquerista, e eu não estou sendo politicamente correto, não. Estou sendo um homem de Deus. Se você vai no mercado e desfaz de uma pessoa, você está desfazendo de uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Esse negócio é grande, hein? Então estou te dando uma dica de amigo. O Senhor Deus não gosta daqueles que chegam e se sentam na primeira fila. O Senhor Deus não gosta daqueles que chegam e falam, eu cheguei. Não, ele gosta, irmãos. Pense em Jesus. Jesus falava quando as pessoas perguntavam. Aí, quando as pessoas depois, no livro de Atos, Pedro começou a pregar, o pessoal falou, de onde vem tanta sabedoria? Tipo assim, esse cara que parece um pescador. Sabe assim? Deixa a pessoa te perguntar, relaxa, respira. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma sabedoria no lugar de ser mãe, de ser pai, no lugar de ser um bom funcionário, no lugar de ser um bom chefe, de ser um empreendedor de sucesso, um grande artista, qualquer coisa. Se Deus te deu sabedoria nesse lugar e você acha que você tem o que ensinar, espere ter alunos. Espera as pessoas verem isso que você está vendo. Porque se só você está vendo e ninguém está vendo, você está vendo errado. Então, sim, estou dando uma dica. O Senhor Deus, o Senhor, caixa alta aqui é Deus. O Deus que se revelou a Moisés. O Senhor, aquele lá que ele falou, não me olha de frente não que você não aguenta. Eu vou passar, você encosta a cara na rocha aí que eu vou passar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Aqui, o justo. Aquele que provou, aquele que se relacionou, aquele que louvou, esse passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas, a Bíblia diz. Todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Depois João vai usar esse verso aqui para falar de Jesus, que nenhum dos ossos de Jesus, o Cordeiro perfeito, não foi quebrado. O Cordeiro da Páscoa, lá do livro de Êxodo, do Antigo Testamento, da época de Moisés, o Cordeiro que é oferecido na Páscoa não pode quebrar nenhum osso dele. Aí Jesus na cruz, milênios depois, ele é crucificado e nenhum osso dele é quebrado. Aí João amarra tudo e fala, esse aqui é aquele Cordeiro lá. E para amarrar tudo ele cita a Bíblia. Porque é assim que o homem de Deus faz. O homem de Deus não chega falando o que ele acha. Ele chega e fala assim, isso que está acontecendo é isso que esse verso diz aqui. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados.
Último verso. O Senhor redime, resgata, paga o preço, soluciona o problema. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ninguém. Ninguém daquelas pessoas que correram para debaixo do braço dele serão condenados. Ninguém. Ele não vai pôr ninguém para fora. Sai, volta para a tempestade, que você não tem espaço aqui. Ele vai abraçar todo mundo que se move em obediência à palavra de Deus e por obediência corre para os braços dele, corre para o refúgio porque está chovendo lá fora. Nenhum desses será, nenhum será condenado. Aí, quando você percebe o final da música, o justo clama e Deus ouve. O Senhor está perto do coração quebrantado. O Senhor salva o de espírito abatido. Nenhum osso será quebrado. O Senhor redime a vida dos servos. Ninguém será condenado. Dos que nele se refugiam, ninguém será condenado. São palavras de louvor, de afirmação de quem Deus é. Aí é como se você voltasse para o verso 1. Vou repetir isso que eu falei e vou ler o 1 de propósito. Os justos clamam e o Senhor ouve. O Senhor livra da tribulação. O Senhor está do lado daquele que tem o coração quebrantado. O Senhor salva o de espírito abatido. O Senhor redime, protege os seus servos. Nenhum daqueles que vieram até ele lançou fora. Verso 1, bendirei o Senhor em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Por quê? Porque ele me protegeu, porque ele me redimiu, porque ele recolheu os cacos do meu coração, porque ele me ajudou. Verso 1, bendirei o Senhor em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, Salmos de sabedoria. E o resumo é que Davi nos ensina que o sábio louva, se relaciona, teme, pratica. O sábio louva, se relaciona, teme, pratica e desfruta de Deus. E por fim ele faz o quê? Agradece. Que Deus abençoe vocês. Bom feriado de Thanksgiving.